Livro de História, páginas 48 a 55. Oi, meus amores, que saudade de vocês! E aí, me conta, como que foi fazer a sondagem? Foi tranquilo? Conseguiram fazer direitinho? Eu amei cada vídeo, cada leitura, tia, ó, ficou muito feliz, tá? Hoje nós vamos retornar para as nossas aulinhas, tá? Então presta bastante atenção, faça tudo com muito capricho para te ficar bem feliz, tá bom? Hoje a nossa aula é no livro de História, esse livrozinho aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre a família, nós vamos abrir o nosso livrinho lá na página 48. E a gente vai falar como é a nossa família, como são as famílias das pessoas, né? A família ela é formada pelo papai, pela mamãe, pelo filho ou pelos filhos. Como é a sua família? Papai, mamãe, você tem irmãos? Tem irmãs? Irmãos mais velhos, mais novos? Como é? Você é o mais velho? Você é o mais novinho? Você é um filho único? Como é a sua família? Tem algumas famílias que são assim. O papai e a mamãe moram em casas separadas. Tem outras famílias que o papai e a mamãe moram na mesma casa, mas não deixam de ser família, tá? Então, se alguém perguntar como é a sua família, aí você vai dizer papai, a mamãe e os seus irmãos, se você tiver, tá bom? E assim a gente vai formando a nossa família. Nós temos também um grupo familiar, que a gente chama de núcleo familiar. Tio, o que é isso? Aí são os nossos parentes, que é a vovó, o vovô, os tios. Os tios são aqueles que é o irmão e a irmã dos nossos pais, ou irmã do papai, irmão da mamãe. Esses são os nossos tios. E nós temos os primos. Ai, como é bom ter primos. Olha como que a gente brinca com os nossos primos, não é verdade? Eu, quando era criança, eu adorava brincar com meus primos. Você gosta de brincar com seus primos? É muito legal, né? Então, os nossos primos, a gente gosta deles como se fossem nossos irmãos, mas eles são filhos do tio e da tia, não é verdade? Então é assim, a gente tem os nossos familiares que são por parte de pai, que a gente chama paternos, a vovó materna, esses são os por parte de pai. E por parte de mãe são os maternos, a vovó materna, o vovô materno. Esses são por parte de mãe. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma mãe e um pai, que são os meus avós maternos. O meu pai, ele tem um papai e uma mamãe, que são os meus avós paternos. E os seus, quantos são? Então a tia quer que você converse com a sua mamãe, com o seu papai, para saber como que é formada a sua família. Os avós, os tios, seus primos, para você poder conhecer direitinho. E a nossa família também sempre tem histórias. Sua vovó te conta histórias de como a sua mãe era criança, de como o papai era criança. Sua vovó já te contou alguma história? Se não contou, no dia que você tiver com a sua vovó, pode ser até por telefone, né? Porque agora com a pandemia a gente está em distanciamento. Mas você também pode perguntar para a mamãe alguma história da sua mãe de quando ela era criança. Você pode perguntar para a sua vovó como ela era criança, quais eram as brincadeiras que ela gostava, de como que o vovô gostava de brincar, como que era na escola, tá bom? Depois, se você quiser me contar essas histórias, eu vou adorar.
tá? Agora nós vamos para as nossas atividades aí no livro, tá? A tia vai mostrando e vai explicando para você, tá bom? Um beijo. Faça tudo com muito carinho. 49, tá bom, nós meus vamos amores? fazer as nossas atividades. Nós vemos aí no número 1, um caça-palavras. Nós vamos ter que descobrir 6 palavras. Aí você vai circular as palavras, que são as palavras diferentes, pais, avós, irmãos, tios e parentes. Depois que você achar essas palavrinhas, você vai circular aí no caça-palavras e vai completar essas frases abaixo. Essas frases abaixo vocês vão completar com as palavrinhas que você achou no caça-palavras, tá bom? Agora na página 51 nós temos 2 imagens. Vocês vão observar essas 2 famílias e depois vocês vão escrever aí na linha o que você acha que cada pessoa tem entre si. Por exemplo, nessa primeira imagem nós vemos o vovô, a vovó e os netos. Aí vocês podem colocar aí na linha os avós e os netos. Embaixo, na segunda imagem, nós vemos um casal e uma criança. Então, os pais, o papai e a mamãe e o filho, tá? Então, você vai observar a imagem e depois você vai escrever aí na linha o que eles são, tá? Entre si. Na página 52, na atividade de cima, você vai escrever o nome de alguns parentes seus. Tio, primo e avô ou avó, né? Então, você pode escrever como é uma linha para cada item aí. Você pode escrever no tio e tia, você escreve um tio e uma tia. Primo, um primo e uma prima. Avô e avó, você escreve um avô e uma avó. Tá bom? No número 3, nós temos algumas frases que nós vamos completar com essas palavrinhas do quadrinho roxo, tá? Aí no quadrinho roxo está escrito irmã, paterna, filho, tios, irmãos e avó. Aí você vai completando aí na linhazinha com essas palavras. No número 4, embaixo, nós vemos um poema que se chama A Minha Família, tá? Você vai ler aí junto com a ajuda da mamãe, tá? E depois você vai desenhar dentro desse quadrinho aí a sua família. Na página 53, nós vemos um textinho aí sobre minha família, tá? Que você vai ler aí com a ajuda do papai, da mamãe, com quem estiver fazendo atividade com você. E depois você vai marcar do lado aí essas palavrinhas aí coloridinhas, tá? As palavras referente à família que aparece no texto. E depois, na letrinha B, tem uma linha e você vai escrever o nome que você marcou que moram com você. Então, desses que você marcou, quem mora com você? Mamãe, os priminhos, o titio, os irmãozinhos, o vovô, o papai, a vovó, a titia. Então, quem mora com você, você vai escrever aí na linha. E na letrinha C, você vai escrever quais os parentes que são os pais dos seus pais, que é o vovô e a vovó. Tá ok? E no número 6, lá embaixo, você vai desembaralhar as palavrinhas e vai escrever aí na linha, tá? Vai descobrir qual é a palavrinha e vai escrever lá na linha lá embaixo, tá ok? Agora na página 54 nós vemos 2 famílias. A primeira família nós vemos a mãe com seus filhos e na segunda família nós vemos os avós com os netos. E aí você vai escrever dentro do quadrinho quantas pessoas tem na primeira família e quantas tem na segunda família. Depois do ladinho, você vai colocar na primeira família quantas crianças tem e depois na segunda família quantas crianças tem. Na linha, primeira família, quem são os responsáveis pela primeira família?
é a mamãe. Na segunda família são os avós. Embaixo, no número 9, vocês vão marcar aí se vocês conhecem sim ou não uma criança adotada, tá? Adotada é quando o papai e a mamãe decidem ter um filho do coração, decidem criar uma criança, tá? E amá-lo como ama os filhos que nascem da barriga, tá ok? E a nossa última atividade de hoje, que é na página 55, você vai circular de acordo com as perguntas. Quantos adultos há na sua família? E na letrinha B, quantas crianças há na sua família? Tá? E no número 11, você vai completar aí dentro desses quadrinhos quem é quem na sua família. Quem é o mais velho? Quem é o mais novo? E o mais alto? E quem é o mais baixo? Aí, com a ajuda aí do papai e da mamãe, você vai escrevendo quem é quem aí da sua família e vai escrever bem bonitinho aí dentro do quadrinho, tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aulinha de hoje, falando sobre a família. A família é algo que a gente tem que ter com muito carinho, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que amar, respeitar a mamãe, respeitar papai, respeitar os nossos avós, tratar com muito amor e carinho e cuidar bastante da nossa família, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau!